Oi, gente. Vocês têm certeza que vocês não vão se arrepender de nada quando vocês estiverem morrendo? Tem uma australiana que fez 12 anos de pesquisa no hospital, ela é enfermeira. E ela ficou 12 anos consultando os idosos que estavam à beira da morte com a seguinte pergunta, né? O que eles mais se arrependiam de não ter feito durante a vida, né? Ou de ter feito durante a vida. E ela teve umas respostas assim bem interessantes e bem recorrentes. A mais comum, adivinha, é a seguinte: eu gostaria de ter vivido uma vida que era mais verdadeira para mim mesmo e não a vida que outras pessoas esperavam de mim. E realmente eu vejo muito isso. As pessoas, elas pegam uma vida para elas, um padrão de vida, um caminho de vida que o coração delas mesmo não manda, né? Um caminho que está todo mundo trilhando, então a pessoa pensa que é uma coisa normal. E no fundo ela sente aquele incômodo por dentro. Mas como ela vê que está todo mundo fazendo igual, ela mal suspeita, né? E o que acontece, geralmente, é que as pessoas chegam no fim da vida, viveram uma vida que elas mesmas não aproveitaram muito, porque não seguiram muito suas paixões e nem as coisas que vinham de dentro do ser delas mesmas. Eu tenho certeza que todos vocês aí têm alguma coisa dentro para expressar para esse mundo. Mas elas ficaram confinadas a um padrão imposto ali pelo sistema, né? Pela sociedade, um padrão que teoricamente faz bem para todo mundo, né? É o que é para ser seguido. E não é bem assim, né? Enquanto você não seguir seu coração, seguir suas paixões e seguir o que é realmente verdade para você, você nunca vai ser completo. Não importa se você seguir tudo certinho, o que a sociedade, ou o que seus pais, ou qualquer instituição impõe para vocês. Eu vejo muito isso como uma necessidade psicológica de você preencher as expectativas de alguém. Então a pessoa deposita todas essas expectativas em você, ou a sociedade, né, o Estado, e daí você tem que preencher elas para você se sentir valorizado. Mas não é bem assim. O único valor vem primeiro dentro de você mesmo, quando você mesmo se valoriza, né? Valoriza as coisas que você ama. Então, essa é a primeira coisa. O segundo arrependimento foi o seguinte: gostaria de não ter trabalhado tanto. Pois é, quantas pessoas vocês veem que trabalham e voltam exaustas e não conseguem fazer mais nada, a não ser assistir TV, volta à rotina do dia a dia, só trabalha, só consegue ver a família fim do ano, só consegue ver os amigos em reuniões de formatura, né, da escola, coisa do tipo. Então isso é uma outra coisa, muito comum. As pessoas trabalham demais, e o pior é quando elas trabalham demais em algo que elas não amam, isso que é o pior. Quando você acha alguma coisa que você realmente ama, uma coisa que seu coração manda, eu não considero isso um trabalho. Não é nem muito esforço, porque é uma coisa que flui, é uma coisa que é uma brincadeira, é uma coisa que você gosta de fazer. E o mais interessante é que quando você ama fazer isso, você faz muito melhor, você rende muito mais frutos para você, internamente e externamente também. Você pode não ficar milionário, mas pelo menos você vai estar fazendo alguma coisa que você ama e conseguindo viver com isso. Já é o bastante. Para mim, sucesso já pode ser definido assim: quando você se encontra o que você ama e está feliz com aquilo. Para mim, a vida não é muito mais do que isso, entendeu? O terceiro, eu queria ter tido mais coragem para expressar meus sentimentos para as pessoas, em vez de ter guardado eles dentro de mim. Isso é uma coisa que acontece muito, já aconteceu comigo muito, tenho certeza que acontece com cada um de vocês, ou já aconteceu muito. Muitas vezes a gente quer falar alguma coisa para pessoas importantes pra gente, ou até estranhos, né? E a gente não consegue falar, porque alguma coisa segura, um certo medo segura a gente, ou um medo de ofender a pessoa, ou um medo de não preencher as expectativas da pessoa, como eu já falei antes. Você acaba segurando aquele sentimento, guardando dentro de você. Isso não faz bem. Nenhuma energia que fica parada, ela faz bem. Toda energia, ela circula, né?
E quando você deixa ela estagnada, ela acaba causando efeitos colaterais, né? Se você for ver mesmo do ponto de vista biológico, quanto mais você faz isso, reprime seus sentimentos, guarda e não solta, né? Mais cortisol aumenta no seu sangue. Cortisol seria o hormônio do estresse, né? E isso não faz tão bem pro seu corpo, não. Isso eu garanto. Outra coisa, do ponto de vista psicanalítico, né? Psicológico, quando você vai guardando todos esses sentimentos, você vai jogando eles pro seu subconsciente e acabam gerando certos traumas, né? Que você muitas vezes não percebe. E que acabam impactando em vários outros aspectos da sua vida, te sabotando. E você, que nem eu falei, às vezes não percebe. E isso que é o pior. Então, esse é um arrependimento muito comum também. Não se expressar como deveria, né? Como poderia ter se expressado. Não ter se soltado. Ter sido você mesmo, né? Expressado você totalmente. Quarto arrependimento: não ter mantido contato com os amigos durante a vida. Ter perdido contato com eles. Então, as pessoas começam essa jornada assim, de trabalho, da carreira, de se casar, construir uma casa, comprar suas coisas, construir uma vida para ele mesmo. E acaba deixando de lado, muitas vezes, as pessoas que foram muito importantes para ele, quando ele nem tinha entrado nessa ainda. Então, sua família e seus amigos. Nenhum dinheiro vai poder comprar a sua mãe de volta. Nenhum dinheiro vai poder comprar o seu amigão de volta, aquele cara que sempre estava ali. Nenhum dinheiro vai poder comprar os momentos que vocês têm juntos. Então o que eu digo assim, eu não tô falando pra vocês só saírem, só curtirem com os amigos e só ficarem com a família. Vocês têm que trabalhar. Lógico, todo mundo tem que ganhar o pão. Mas você tem que ganhar, primeiro, ganhar o pão com uma coisa que você ame. Segundo, vocês não podem trocar a sua alma, vender a sua alma em troca de dinheiro, em troca do trabalho somente. Então aproveitem isso, galera. Achem uma coisa que vocês amam, que vocês não tenham que gastar tanto esforço, tanto tempo e aquele estresse naquilo. E daí o tempo livre vocês podem aproveitar com quem vocês realmente amam. O quinto e último é o seguinte: gostaria de ter me permitido ser mais feliz durante a vida. E realmente, esse último, ele toca muito fundo. Tem uma palavra ali que toca muito fundo na realidade, que é permitido. Gostaria de ter permitido eu ser mais feliz. Porque no fundo, é você que permite você ser feliz ou não. Ninguém mais vai trazer felicidade pra você. Ninguém mais vai fazer você feliz. Lógico, você pode ter pessoas amadas junto. Você pode ter coisas que você ame junto com você, fazer o que você ama e tudo mais. Mas isso só vai ampliar uma coisa que você já tem por dentro. Sua felicidade é você quem tem já, você quem faz, você quem decide. Felicidade, no fundo, é uma questão de perspectiva e escolha. E quando eu falo isso, as pessoas às vezes acham ruim ou levam meio a mal. Porque quando eu falo que a felicidade é uma questão de escolha e elas estão tristes lá, elas falam, né? Mas como assim? Você está falando que eu estou escolhendo ficar triste assim? Eu não estou falando que você está escolhendo, pelo menos não conscientemente. Mas você pode ter um conjunto de crenças e condicionamentos e atitudes mentais que já viraram um hábito tão enraizado em você que tiram todo aquele sabor da vida. Eles assim, enxergam a vida de um ponto de vista negativo, só veem os aspectos ruins, só focam nas coisas ruins. E se você comprar da sua mente, digamos assim, se você acreditar nela, e acreditar nesse condicionamento, logicamente você vai estar fadado a ficar triste. Porque você está identificado com a mente. Enquanto você não descobrir quem você realmente é e se separar da mente, você vai achar que você é ela. Se ela tem ali crenças, condicionamentos ruins, tristes, de infelicidade, você vai ficar infeliz. Não tem outro jeito. Então, gente, esses são os 5 arrependimentos mais comuns. Eu queria que vocês refletissem bastante sobre isso. Porque são pessoas que já estão no fim da vida e elas ainda têm esse arrependimento. Imaginem morrer com esses arrependimentos. Então a pergunta final que eu faço para vocês é a seguinte:
Vocês vão parar agora, vão pensar, vão refletir sobre o caminho que vocês estão seguindo, se é o caminho que vocês realmente amam, se é o caminho que vocês realmente aproveitam, ou vocês vão morrer arrependidos. Gente, se vocês gostaram, não deixe de curtir o vídeo, tá bom? É muito importante pro canal e também pro nosso trabalho. Curta o vídeo aqui embaixo, se inscreva aqui embaixo também. Se você não viu os outros vídeos ainda, veja, são muito interessantes também. Eu acredito que você possa se beneficiar deles. E se você gostou mesmo e sentiu no coração, por favor, espalhem, compartilhem com as pessoas, né? É isso, gente. Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Te vejo no próximo vídeo.